Olá, pessoal! Hoje é sexta-feira, o dia da nossa ficha técnica. Estou devendo a ficha técnica do nosso brigadeiro gourmet. A seguir, você vai ver um trechinho de um vídeo mostrando os produtos que usamos para fazer o nosso delicioso brigadeiro gourmet. Voltamos! Agora vamos falar dos outros custos que fazem parte também. Então, a gente tem o quê? Nós temos as embalagens, energia, gás, aluguel, internet, telefone, taxa de cartão, comissão, imposto e outros mais. Então, como a gente vai calcular cada item desse para uma simples receita de brigadeiro? Então, vamos lá. Começando pela energia. A energia, a gente tem vários métodos de calcular. Podemos calcular ela pela hora, né? A gente pode criar um rateio de dividir dias e depois dividir horas. Ou também pelo quilowatt-horas. Para o quilowatt-horas, você vai ter que saber de cada item usado qual é a potência dele, qual é o consumo por quilowatt-hora. Geladeira, fogão, air fry, micro-ondas e etc. É um trabalho muito complexo e muito detalhado, que geralmente é aplicado em empresas grandes, em indústrias, em produção de um nível muito mais alto. Como a gente está falando com pequenos empreendedores, então vamos ser mais básico, mais simples, que é o caso dessa ficha técnica. É uma ficha técnica simples, é uma ficha técnica básica para pequenos empreendedores. Então, a energia é pegar o valor da sua conta, dividir pela quantidade de 22 dias, que são os dias úteis trabalhados, e dividir por 8 horas de trabalho. Você vai encontrar a hora trabalhada. Neste caso que eu coloquei aqui como exemplo, eu coloquei uma conta de luz de R$ 200, que vai dar, pelo tempo que a gente vai organizar, fazer e finalizar o nosso trabalho da confecção do brigadeiro, vai dar mais ou menos 1h10. Então, foi em cima dessas vertentes, dessas variáveis e desses critérios de rateio que eu calculei. Então, para a energia, vai dar R$ 1,33, que você vai ver em seguida, passo a passo, mostrando esses detalhes. Ou aqui ao lado, você vai ver exatamente mostrando essas imagens também. Pode ser pelo quilowatt consumido? Pode. Vai dar mais trabalho, mas pode. O gás, a gente pegou o mesmo critério, dividir por dias úteis. 22 dias, então 150 dividido por 22 dias, dividido por 8 horas, a gente chegou a um valor de 0,86, que é a hora gás. E aí esse valor é tão pequeno que a gente colocou exatamente 0,86 na receita. Mas, quando se tratamos da mão de obra direta, aí é que tem um detalhe. A mão de obra direta é considerada 168 horas mês trabalhada úteis. Mas como, Márcia? Como isso? Não é 220? Não é 44 horas semanais? 220 e 44 horas semanais é para cálculo da folha, tá? Para a contabilidade. Para a gestão de custo, a gente tem que trabalhar hora executada, hora real. Como a gente vai chegar a isso? 365 dias no ano, menos os 30 dias de férias, menos os domingos, menos os feriados, a gente tem no ano 275 dias úteis. Pegamos esses 275 dias úteis e multiplicamos pela carga horária que está na CLT, que não é 8 horas,
é 7,3333. Fazendo isso, a gente vai ter uma carga horária total no ano de 2.016 horas. Ano. Vamos dividir por 12 e a gente vai encontrar a média de 168 mês. Esse é a base para se calcular a nossa carga horária da mão de obra para o produto final. Como eu vou fazer isso, Márcia? Simples. Você agora vai pegar o salário mínimo, se você paga o salário mínimo, o salário que você colocou em carteira, vai multiplicar e encontrar a base para os encargos que a gente tem, as provisões, que eu já coloquei aqui bem baixinho, na base de 68%, e vai chegar ao total desse salário do seu funcionário. Qual é o total desse salário? É o que ele recebe mais essa provisão. Em cima de um salário mínimo e 68% de provisão, a gente chegou a um valor de R$ 2.550,24. Esse valor, se eu dividir por 168 horas, mês, eu vou ter a hora trabalhada de 15,18. Esse valor é que vai ser a hora trabalhada para custo. Não é para contabilidade, não é para calcular hora extra, adicional noturno, nada disso. É para colocar nos custos. Então, como a gente usou 1h10, neste caso, para essa receita, a mão de obra custou R$ 18,20. Quando se tratar da embalagem, o pacote da embalagem é R$ 2,00, vem 100 unidades. Dividido por 100, eu vou encontrar o valor da unidade e multiplicar pela produção que foi a receita, 30 unidades. Então, no caso das embalagens, ficou 60 centavos. Para os custos fixos e custos variáveis, eu usei um critério mais baixo possível. Para os custos fixos, 10% sobre o faturamento. Para o custo variável, 8% sobre o faturamento. Quem são os custos fixos que eu coloquei? Considerando que os custos fixos sejam internet, aluguel e telefone, e considerando que os custos variáveis sejam imposto, taxas operacional do cartão e comissão. Tratando disso, a gente chega a encontrar o custo total da receita, já com os seus insumos e já com os rateios que a gente acabou de falar. Esse custo total, ele ficou em R$ 45,26. A produção dessa receita foi 30 unidades. Então, dividido por 30, a gente chegou ao custo unitário de R$ 1,51. Agora, vamos encontrar o markup para poder saber qual o preço que eu vou aplicar. A fórmula do markup é muito simples. É 100 dividido, abre parênteses, 100 menos, abre parênteses, o custo fixo percentual, o custo mais o custo variável percentual, mais a margem de lucro que eu vou aplicar. Fecha parênteses e fecha parênteses. Faz essa fórmula que está aí apresentando, que eu estou mostrando o desenho aqui em cima, e aí você vai encontrar o índice indicador do markup. Quem é esse índice indicador do markup? É ele que você vai usar para multiplicar o seu custo unitário do produto e chegar a uma sugestão. Essa sugestão, ela vai variar, ela pode variar de várias formas, tá? Ela pode ser uma sugestão e ter um valor agregado, certo? Um produto de escassez, uma demanda. E aí você pode associar um valor agregado nesse seu preço. Ou você pode também trabalhar a sua margem de ganho, a margem de lucro e diminuir o preço. Também você pode diluir o custo fixo em mais produtos do que 30 e também fazer com que diminua. Isso daí nós vamos falar mais lá na frente, no finalzinho desse vídeo. Então, tratando que o nosso markup, em cima do que eu criei aqui de sugestivo,
certo? É de 3,125 e que o custo do brigadeiro ficou R$ 1,51. Então, o valor sugestivo para esse brigadeiro seria R$ 4,71. Eu não sei se talvez esse valor ele esteja acima do mercado. Então, como eu vou fazer isso? Pesquisa de mercado. Se esse valor estiver acima do mercado, a gente vai trabalhar nesses custos que a gente colocou acima antes citados aqui no vídeo. Então, como é que eu vou trabalhar? Eu posso aumentar o volume no mesmo tempo de produção. Em 1h10, no lugar de eu produzir 30, eu posso aumentar o volume da receita e fazer 120. Eu já tenho um rateio maior, eu já vou dar uma baixada. Eu posso também diminuir na minha margem de lucro, que eu coloquei de 50%. Eu posso também diminuir. Eu posso aumentar o meu faturamento e o meu percentual de custo fixo e custo variável também diminuir. Também isso vai me ajudar. Mas isso é uma gestão das informações que você tem através de quê? Da ficha técnica de produção. A seguir, você vai ver a foto dos cálculos que eu falei aqui, todos esses valores, numa planilha Excel. Essa planilha, se alguém precisar, quiser, fala aqui no nosso link, aqui, ó, se inscreve no nosso canal, tá? Dá o link, fala nas redes sociais com a gente, que eu possa encaminhar essa planilha para que vocês tenham uma noção de como formar um bom preço. A seguir, vamos passar um vídeo com todas essas informações que eu falei aqui, detalhado passo a passo para que vocês possam guardar esse vídeo e consultar sempre que for preciso. Se ficou com dúvida, fale com a gente pelas redes sociais ou pelo nosso link ou dê um like aí, né? Estamos esperando esse like de vocês, tá? Até a quarta-feira com uma nova receita e na próxima sexta-feira com uma nova ficha técnica. Espero que tenha entendido. Caso não, fale comigo. Estou aqui, a chefe M. Moraes, fazendo a ficha técnica, fazendo a sugestão de preço e tirando a sua dúvida. Qualquer hora, qualquer momento, é só falar conosco. Estamos aqui para vocês. A chefe Moraes e vocês. Tchau!